Estamos agora dando continuidade ao nosso programa Ante os Tempos Novos. E como estamos diante de novos tempos, nós temos que entender também a importância da família. Porque é exatamente nessa nova era que se anuncia, nesses novos tempos que todos desejam, que estão sendo muito antegozados até antecipadamente, que algumas pessoas já acham que já estão na nova era e com isso se sentem melhores e mais felizes, mas nós sabemos que essa nova era é uma conquista que a humanidade vai alcançar, que cada um de nós vai conseguir conquistar e também colaborar para que os tempos novos se tornem uma realidade. E isso cabe também à família. É importante que a família seja cada vez mais tendo condições para atender às responsabilidades que são atinentes àquele núcleo que se formou a partir da reencarnação dos seus componentes. Por isso, a visão que a doutrina espírita apresenta, ela ajuda muito que os laços de família se tornem mais apertados, digamos assim, que os laços de família sejam bem mantidos e que se correspondam àquelas pessoas com muito amor, com muita paz, com muita tranquilidade. Agora, é que na família pode surgir aquela pessoa totalmente diferente, uma pessoa que destoa do conjunto, e isso causa preocupações, ou isso causa constrangimento, conforme seja a conduta daquela criança, daquele filho, daquela pessoa que se destaca como se dizia antigamente que era uma ovelha tresmalhada, né? Era uma ovelha da família que se foi e que não estava dentro daquilo tudo que os pais, os familiares, a parentela imaginavam ou desejavam para aquele filho, para aquela pessoa. É preciso compreender isso, porque cada um é cada um. E existem aqueles que vieram para determinados tipos de vivências, de experiências, que são importantes para eles. Emmanuel recomenda que quando um filho, uma filha, toma uma medida de se separar, de se desvincular, de certa maneira, do núcleo familiar, que os pais devem abençoar essa criatura, devem abençoar este filho ou essa filha que resolveu seguir outro caminho, porque ele precisa dessa bênção, ele precisa ser amado, e não por conta de uma conduta diferente, que ele seja detestado, marginalizado, colocado à parte. Não é assim que a doutrina espírita e Jesus nos ensina. É preciso compreender essas diferenças, porque elas são saudáveis. Imaginemos se todos nós fôssemos absolutamente iguais. Ia ser muito monótono. As diferenças é que movimentam a vida, é que movimentam o curso da vida no plano terreno. E a partir daí, cada um vai tomar o seu rumo. Os filhos nascem, crescem e tomam seu rumo quando já estão adultos, ou um pouco mais do que adolescentes, já começam, às vezes, a tomar um rumo diferente. E isso é próprio do espírito que necessita disso. Por isso, Emmanuel fala que nós devemos abençoar os filhos que tomam por estradas que nós achamos que não convinham para eles, que não seriam felizes nesse caminho. Os pais têm, às vezes, uma visão, ou os avós, um parente, uma visão mais para frente, quase premonitória, porque tem mais experiência e sabe que se aquela criatura, aquele ente querido, seguir determinado caminho, não vai ser bom para ele. Mas ele quer assim, é o livre-arbítrio, assim como os espíritos não tolhem o livre-arbítrio de ninguém. Cada um de nós tem o seu anjo protetor, assim chamado, ou espírito protetor. Mas o espírito protetor, ele não segura o protegido, ele não tolhe a vontade do protegido. Ele procura dar forças para que esse protegido consiga caminhar e ter as suas próprias experiências. Se forem experiências sofridas, o protetor está lá
para acalentar a criatura, para despertar na pessoa uma esperança de uma vida melhor, se tomar outro caminho. O espírito protetor não vai jamais abandonar o seu protegido, aquele anjo da guarda, como é chamado em outros ramos do cristianismo. Mas é um anjo mesmo, vamos dizer assim, uma criatura tão boa, mas tão boa, que podemos dizer é um verdadeiro anjo, que toma conta, mas sem constranger. A pessoa vai seguir o caminho que ela quiser. Agora, o espírito está ali respeitosamente deixando que a pessoa tenha o seu livre-arbítrio e chegue ao ponto que desejou chegar. Cada um faz a sua escolha, cada um é senhor do seu próprio destino. E isso é importante, porque temos que caminhar com os nossos próprios pés, temos que ter as rédeas da nossa vida nas nossas próprias mãos. Porque isso é oportunidade de crescimento. Isso é oportunidade de uma experiência que seja proveitosa para o espírito que reencarnou devido a necessidades que ele teria ali no núcleo familiar. Essa pessoa afasta da família, afasta às vezes fisicamente, mas moralmente, espiritualmente, vibratoriamente, ela está ainda presa aos laços da família. Muitas vezes nós ouvimos na televisão, assistimos na televisão, uma pessoa famosa dizer assim, mas em primeiro lugar está a minha família. E aí vemos um jogador de futebol, um outro vulto qualquer, famoso em outra área, dizer assim, em primeiro lugar a minha família. Isso é bom, porque está mostrando o quanto hoje essas pessoas têm noção de quanto a família deve ser mantida, fortalecida e preservada. Porque isso é educar os filhos, isso é ajudá-los, isso é encaminhá-los, mantendo sempre esse vínculo consanguíneo e, sobretudo, vínculo espiritual. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a parentela espiritual, porque existe uma parentela corporal e existe uma parentela espiritual. Isso é muito interessante. Fique conosco que nós voltamos já já.